em si mesmo como uma relação de força. Se isso se dá, pode se dar no máximo no momento brevíssimo, né? Então, no momento de guerra, na implantação de uma ditadura, etc. Mas mesmo assim, via de regra, quando você não está numa relação que seja estritamente caracterizada como uma relação de violência, de força, né? Sempre há a necessidade da legitimação do exercício do poder e, ao mesmo tempo, da concentração desse exercício de poder, né? É nesse aspecto que o Norberto Bobbio vai, então, buscar essa definição mais precisa, né, na conceituação proposta pelo Max Weber. Então, Max Weber, né, já vai apresentar a ideia do Estado como encarnação do poder político a partir, né, dessas três noções: a ideia de monopolização, a ideia de coerção física e a ideia de legitimidade. Ou seja, em Max Weber, o Estado se constitui como um monopólio legítimo da coerção física. Então, e aí você tem os três elementos, né? Então, primeiro, o elemento essencial é coerção física, é obrigar, forçar, induzir, coagir uma determinada forma de conduta social. Mas, ao mesmo tempo, isto supõe uma concentração, uma monopolização do poder político, né? E, nesse aspecto, o Estado moderno é a expressão muito clara desta natureza que constitui o poder político, que é esta monopolização institucional dessas relações de força no âmbito das instituições estatais. E aí o terceiro elemento que diz respeito à legitimação, ou seja, o poder político é um poder que tem que legitimar-se, né? Então, é nesse sentido que, por exemplo, né, o poder que um traficante exerce sobre uma determinada comunidade, ele muitas vezes caracteriza-se pelo monopólio, ele se dá a partir de procedimentos de força, mas ele tem sérias dificuldades com relação à legitimação, né? É nesse sentido que, às vezes, o traficante vai, né, por exemplo, fornecer alguns serviços à comunidade, vai proteger em relação a ataques de outro traficante, ações da milícia, vai possibilitar, às vezes, alguma forma lá de atendimento social, levar a mãe do sujeito para o hospital no carro dele, assim por diante, enfim. Porque, no fundo, ele está buscando uma forma de legitimação. Agora, isso será sempre incompleto, por quê? Porque ele está dentro da territorialidade do Estado propriamente político. Então, é nesse sentido que o poder dele sempre terá, digamos, uma precariedade de legitimação, né? Em suma, né, o que Max Weber vai indicar é que o que constitui propriamente o exercício do poder político é essa estruturação estatal que supõe monopolização do exercício do poder, segundo, coerção física e terceiro, legitimação. Então, nesse sentido, o Estado é a expressão máxima do poder na medida que ele se constitui como um monopólio legítimo da força, né, da coerção física. Ora, a partir disso é que o Norberto Bobbio vai então concluir a respeito das três características fundamentais que constituiriam, portanto, o poder político, né? Que são a exclusividade, a universalidade e a inclusividade. Ora, exclusividade diz respeito exatamente isso, ou seja, que só é legítimo a concentração do uso da força para aqueles que se constituem propriamente como atores do Estado. Segundo, a universalidade diz respeito ao caráter vinculante de toda a decisão política, ou seja, ela vale e tem que valer para todos aqueles que estão submetidos ao controle dessa institucionalidade estatal. E terceiro, diz respeito à inclusividade, ou seja,
a intervenção imperativa nas condutas de todos, ou seja, o Estado se constitui, se legitima na medida em que ele possa atuar no âmbito das condutas de todos os integrantes de uma determinada comunidade política. Nos momentos que a gente está vendo agora do combate ao coronavírus, vai ficando muito claro essas características, né? Então, por exemplo, os estados, né, tanto as unidades, né, da federação como o Estado brasileiro, vai se arrogando no direito de interferir na conduta de todos os indivíduos e, ao mesmo tempo, desta forma, de forma impositiva, estabelecer padrões de comportamento que tem que valer para todos de forma vinculante. Então, por exemplo, quando o Estado brasileiro estabelece quarentena e assim por diante, ficam claros esses três atributos da exclusividade, da universalidade e da inclusividade.